Ontem nós começamos a mostrar a situação envolvendo o assassinato do Anderson Leandro Carneiro, de 38 anos. A suspeita de matar o próprio marido aqui em Joinville esteve na delegacia de polícia. Eu fui ontem conversar com o doutor Dirceu Augusto, o delegado da delegacia de homicídios, e ela contou para o delegado que teria matado o marido mesmo. Então, na verdade, não é teria, ela realmente matou, né? Ela chegou lá e confessou o crime. E aí o delegado perguntou para ela o que aconteceu. E ela começou a contar, deu algumas versões. Uma delas, inclusive, não convenceu muito. Essas investigações, elas continuam. Por que essas? Vou te explicar. Como foi que ele morreu? Preliminarmente, ela teria usado uma arma branca e, posteriormente, uma marreta na cabeça do sujeito. Cruel, né? E aí, a gente vai... Bom, vou fazer o seguinte, eu não vou comentar agora, não. Eu vou soltar a reportagem. Nós vamos para a entrevista com o delegado Dr. Dirceu. Na volta, eu vou expor para você aí de casa a minha opinião sobre aquilo que a gente viu na cena do crime. Veja só. As investigações sobre o assassinato de Anderson Leandro, de 38 anos, continuam. A mulher dele se apresentou com o advogado na divisão de homicídios. Bom, se trata de um casal e o crime ocorreu no ambiente doméstico, na madrugada de segunda para terça-feira, por volta de 5 horas da manhã. Houve, a princípio, uma versão apresentada pela autora do crime, né? Houve uma desavença entre o casal no amanhecer do dia e, na oportunidade, a autora, então, se valendo de algumas ferramentas que tinham no interior da residência, o marido, no caso, trabalhava em construção civil, com o uso de uma marreta, golpeou o marido e, na sequência, então, com o emprego de uma arma branca, ela acabou ceifando a vida do marido. Na terça-feira, já o defensor dela esteve na delegacia de polícia para que nós fizéssemos, então, todo o levantamento pericial da cena do crime, né? Já indicando ela na condição da autora do crime e, no dia de hoje, então, ela foi interrogada a respeito da situação, admitindo a autoria do crime. As versões que estão apresentadas pela autora do crime, elas têm que ser melhor apuradas para que a gente possa, então, realmente confirmar as versões dela. Mas era uma desavença, diz ela que era uma desavença do casal. A princípio, pela versão dela, ela se diz que, na oportunidade, ela se sentiu ameaçada pela vítima, no caso, né? Mas isso são versões que nós temos agora que confirmar na instrução do inquérito policial. Nós estamos tratando aqui na questão da autoria de um crime, né? A questão dos filhos menores de idade, nós vamos deixar em separado o inquérito policial. Bom, ela está indiciada, né? Formalmente indiciada no inquérito policial, ela foi hoje interrogada a respeito do crime praticado, né? É um crime, um homicídio qualificado, com as qualificadoras contundentes, né? E agora nós vamos tramitar o inquérito policial, ouvida de testemunhas, aguardar a conclusão das perícias criminais elaboradas no dia de ontem, né? Para que nós então possamos confrontar essas informações todas com as versões apresentadas pela autora. A polícia aguarda a conclusão do laudo da perícia para confrontar as informações com as declarações da mulher. Olha, quero deixar bem claro que aqui eu sou jornalista. Jornalista, a gente vai lá, a gente escuta as pessoas, a gente coloca na televisão aquilo que nós fizemos, chamado apuração da informação. Então não tem mentira, tem apuração, tem aquilo que a gente presume, identifica preliminarmente, avalia, estuda, enfim. Vamos lá, coloca as imagens para mim, por gentileza, Tiane, da garagem da casa. Nós temos aí um laudo que está ainda sendo elaborado pelos peritos, tá? Na frente da casa havia um colchão com mancha de sangue, que você acabou de ver aí, travesseiro também manchado de sangue, coberta, um cobertor, manta e um tapete. Tudo manchado de sangue. Vamos lá. O indicativo que é mais chocante, a marretada na cabeça. Esse sangue no corredor aí é o excesso de sangue da cabeça do cidadão, tá? A marretada na cabeça. Quem dá uma marretada na cabeça de alguém está com muita raiva. Ela disse para a delegacia, lá na delegacia, o seguinte: foi legítima defesa, foi uma desavença. Mas para você dar uma marretada, das duas, uma. Ou você acertou a marretada primeiro, ou você acertou a marretada depois de ter furado com faca a pessoa. Então, exclui aí, na minha opinião, no meu entendimento, legitimidade de defesa.
que se a pessoa te ameaça, você sai correndo, você pega a faca, tenta se defender, vai embora, foge do local, como ela fez, né? Mas acredito eu que essa mulher estava com muita fúria. A justiça vai receber o inquérito depois de pronto, que só vai ser finalizado após o laudo pericial. Mas assim, o que a gente entende analisando essa cena do crime? Para essa imagem da porta, volta para mim, Tiane, por gentileza. Embaixo da porta, você vai ver agora, obrigado, bem no cantinho, uma mancha vermelha de sangue, tá vendo? Essa mancha de sangue, que é isolada, indica que o corpo passou por ali, arrastado, e foi deixado do outro lado, onde você viu a mancha de sangue anterior. Por que eu estou falando isso? Não tem mancha de sangue no chão. Nenhuma. E existe do outro lado, no corredor, onde o corpo ficou lá uma noite toda. Pode soltar essa imagem inteira. Tira o GC para mim, Bruno, por favor, e volta a imagem. Olha lá, que interessante. Essa mancha de sangue, solta a imagem. Olha lá, corpo arrastado nesse trecho, e depois ele é depositado atrás do carro, no corredor. Essa imagem, perfeito, é isso aí. Aí o que acontece? Por isso que se justifica o tapete sujo de sangue, ou seja, no meu entendimento, esse corpo que estava ali próximo ao colchão, onde foi feito o golpeamento, e essa imagem é bem clara para a gente poder analisar, esse corpo é então rolado para o tapete, dali ele é arrastado para a parte de fora, que justifica as outras marcas que foram limpas com uma embalagem que estava no local do crime, que nós vimos ontem, de água sanitária. O que não deu para fazer foi a limpeza de todo o cenário. Como é que você vai desaparecer com um colchão, um tapete gigante, mantas e cobertores? Difícil. Agora, nós precisamos saber se esse corpo, em algum momento, foi tentado ser colocado dentro do porta-mala do carro. Isso a gente não sabe ainda, é a perícia que vai identificar. Se isso foi um calor de discussão, uma tentativa de legítima defesa, também é a perícia que vai apurar, baseada em algumas outras questões. Ou se esse crime foi premeditado. E aí é o delegado competente, doutor Dirceu, que vai analisar todas as provas, todos os indicativos da cena do crime, e aí sim ele vai conseguir trazer essa resposta, se foi um crime premeditado ou se não foi. Se essas crianças estavam na casa ou se não estavam. Porque se não estavam na casa, aumenta o indicativo de que o crime foi premeditado e a gente vai conseguir depois descobrir isso tudo. Tá bom?